Fala galera, e aí? Vamos corrigir uma prova de língua portuguesa da banca PR4, organizadora do concurso da UFRJ. Vamos resolver a prova de língua portuguesa do concurso para técnico de laboratório de biologia que ocorreu no ano de 2022. Vamos analisar de que maneira a PR4 abordou língua portuguesa nesse concurso. Vamos à questão número 1. A questão número 1, que diz respeito, deixa eu abrir aqui o texto. O texto é o seguinte: Rússia bombardeia leste da Ucrânia, centro dos debates em Davos. Se você for lá na referência do texto, tá em www.cartacapital.com.br, tá lá, Rússia bombardeia leste da Ucrânia, centro do debate em Davos. E aí você percebe que, por ser uma revista, é claro que aí você está vendo uma notícia. Na verdade, perdão, uma revista traz normalmente notícias e reportagens. Se vocês perceberem, ele está trazendo vários fatos. Depois de fracassar em sua tentativa de assumir o controle da capital Ucrânia, Kiev, as tropas russas agora concentram seus esforços no leste do país. Aí se liga, a Rússia continua neste domingo 22, ou seja, se vocês perceberem, nós temos uma notícia baseada em acontecimentos atuais, concorda? Normalmente a Carta Capital, se não me falha a memória, é uma revista semanal, agora eu não vou recordar, mas vocês vejam que está neste domingo 22, eu acredito que seja uma revista semanal, não tem, depois eu confirmo com vocês. A questão número 1 diz o seguinte: o objetivo do texto foi mostrar. Se vocês perceberem, obviamente você pode até levar em consideração a questão dos horrores da guerra, mas quando eu falo objetivo é o cerne, o objetivo, o foco da notícia apresentada foi, obviamente, vamos lá, B, a negociação entre países envolvidos. Veja que nesse caso você percebe que não tem sucesso qualquer tipo de conversa entre esses países, então o foco, obviamente, é noticiar a continuidade da guerra. Se você ler, você vai perceber que o tempo todo, inclusive no trecho que eu estava lendo agora, veja, a Rússia continua neste 2022 com seus bombardeios no leste da Ucrânia. Se continua com os bombardeios, é porque a guerra segue acontecendo. Por isso que o gabarito da questão número 1 é letra C de casa. Vamos para a questão número 2, ela diz o seguinte: sobre a estrutura desse texto, é correto afirmar que ele é, veja, entre as alternativas eu tenho dissertativo expositivo, narrativo, dissertativo argumentativo, narrativo descritivo e injuntivo. Quando eu falo que é uma notícia, lembra que notícia é um gênero textual, e o que está apresentado nas alternativas são tipos de texto. E, obviamente, nesse caso, ao dar uma notícia, a apresentar informações acerca da guerra entre Ucrânia e Rússia, nós temos aí um texto dissertativo, porque está falando sobre um determinado assunto. E ele é dissertativo e expositivo, porque o objetivo do autor do texto não é convencer ninguém do seu posicionamento pessoal. O texto dissertativo argumentativo tem como objetivo convencer o leitor, o autor, convencer o leitor do seu posicionamento, o que não é verdade, porque nesse caso é uma notícia. E, teoricamente, toda notícia tem que ser isenta, imparcial. Não é um texto narrativo, uma vez que não tem personagens, narrador, dissertativo argumentativo, porque não tem um posicionamento do autor, não é narrativo descritivo, porque, como já falamos, não tem elementos básicos de narração, e não é um texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele que tem como objetivo a orientação de alguém a manusear, a fazer alguma coisa, como ocorre em bulas de remédio, manual de instrução, receita culinária. Então, nesse caso, gabarito da questão número 2 é letra A. Vamos para a questão número 3. Ela diz o seguinte: depois de fracassar em sua tentativa de assumir o controle da capital ucraniana, Kiev, as tropas russas agora concentram seus esforços no leste do país. Lá, os combates não dão trégua. O termo em destaque, em negrito e sublinhado, exerce entre as partes uma relação. E aí vem
concessiva, causal, catafórica, consecutiva e anafórica. Bem, observem bem que o objetivo claro do lá, que é um advérbio de lugar, a classe gramatical do lá é advérbio de lugar. Observe que claramente o objetivo deles é fazer referência a quem? Kiev. Vamos retomar a leitura? Depois de fracassar em sua tentativa de assumir o controle da capital ucraniana, Kiev, as tropas russas agora concentram seus esforços no leste europeu. Lá, e, na verdade, ele cometeu um equívoco aqui. Veja que eles tentaram invadir Kiev, né, assumir o controle de Kiev, depois de fracassar em sua tentativa de assumir o controle da capital ucraniana, Kiev, eles fracassaram. As tropas russas agora concentram seus esforços no leste do país. Lá os combates não dão trégua. Aonde? No leste do país. Então eu cometi o equívoco e acredito que muita gente faz o mesmo. Cuidado, tá, gente? E ainda bem que a questão não pede a quem o termo destacado faz referência, né? É ao leste do país. Esse advérbio de lugar retoma o tema de leste do país que foi mencionado anteriormente. Galera, esse lá é claramente um elemento de coesão referencial. Os elementos de coesão referencial, eles podem ser, coesão referencial. Como o próprio nome diz, ele serve para fazer referência a alguma coisa no texto. A coesão referencial pode acontecer de duas maneiras. De maneira endofórica, fazendo referência a alguma coisa que está dentro do texto, por isso que o termo endo é utilizado, endo faz referência a alguma coisa que está dentro, e exofórico é aquele que faz referência a alguma coisa que está fora do texto, não está sendo mencionado dentro do texto. Os termos endofóricos, ou seja, aqueles que fazem referência a alguma coisa de dentro do texto, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser anafóricos ou eles podem ser catafóricos, certo? O termo anafórico é aquele que faz referência a alguma coisa que foi citada anteriormente, exatamente como lá. Por isso que o gabarito da questão número 3 é letra E. Termo anafórico é aquele que faz referência a alguma coisa citada anteriormente, ou seja, ele recupera uma ideia já citada anteriormente. Já o termo catafórico faz referência a alguma coisa que ainda vai ser citada, ou seja, o termo catafórico antecipa uma ideia. As outras alternativas, A concessiva, B causal e D consecutiva, na verdade, eles são valores semânticos que conectivos podem apresentar. Concessiva, ideia de concessão, ou seja, que apresenta um obstáculo que não impede outro fato de acontecer. Causal, ou seja, razão, motivo de outro fato acontecer. E consecutiva, ideia de consequência, que não é exatamente o papel do lá, o lá de verbo de lugar, fazendo referência ao leste do país mencionado no período anterior. Por isso que o gabarito da questão número 3 é letra E. Vamos à questão número 4? A questão número 4 diz o seguinte: a cidade está sendo destruída, como antes destruíram Rubzin e Popasna. Denunciou Gaidai no sábado, apresentando que os russos destruíram a ponte de Pavlograd, o que complicará muito a retirada de civis e o fornecimento de ajuda humanitária. Os dois elementos destacados, em negrito e sublinhado, são respectivamente. Vamos por parte. Eu acredito que muita gente, quando bate o olho no O, é natural, né? O, a, os, as. Uma, uns, umas. Imediatamente todo mundo fala que é o quê? Artigo. Mas prestem bastante atenção. Para ser artigo, tem que preceder um substantivo e o objetivo é defini-lo. Claro que isso acontece no segundo caso, o fornecimento. Esse o de o fornecimento, ele precede o substantivo fornecimento, definindo esse termo. Então, já matamos a segunda classificação, o que faz com que ou a gente tenha como resposta a letra B de bola ou a letra C, D de dado, beleza? Porque na letra A também tem artigo definido, beleza? A, artigo definido, B, artigo definido, D, artigo definido, sujeito acusativo, sujeito não é papel de sujeito, ele na verdade é o adjunto adnominal do núcleo do sujeito que é aliás, nem sujeito é, o que complicará muito a retirada de civis
complicará o fornecimento, é objeto direto do verbo complicar. Se complica alguma coisa, você quer sujeito vai ser, beleza? Agora, o que é esse o de o que complicará? Galera, esse o, aí tá botando como pronome demonstrativo, pronome oblíquo e pronome pessoal. Bom, galera, aí a gente já poderia matar muito tranquilamente. Por quê? Porque quando a gente fala em pronome oblíquo, todo pronome oblíquo é um pronome pessoal. Nem todo pronome pessoal é um pronome oblíquo, pode ser pronome pessoal reto, oblíquo de tratamento. Mas o, ela, o ama, esse o é pronome pessoal oblíquo. Então, o detalhe aqui na letra B e na letra D tem a mesma classificação. Só que esse o não equivale a ele. Ele que complicará, não. Esse o equivale àquilo. Rian, como assim? Olha, o que você fez não foi legal. Traduzindo, aquilo que você fez não foi legal. Vejam só, acrescentando que os russos destruíram a ponte de Pavlograd. Aquilo que complicará muito a retirada de civis. Esse o faz referência ao que foi citado anteriormente. É um termo, como a gente já mencionou em outra questão, é um termo anafórico, fazendo referência a alguma coisa que já foi citada no texto. Então, nesse caso, eu tenho o exercendo o papel de pronome demonstrativo, podendo ser substituído por aquilo. Por isso que o gabarito da questão número 4 é letra A. Beleza? Vamos fechar esse bloco com a questão número 5, que diz o seguinte. O texto 1 é uma notícia. Assinale a alternativa que não apresenta uma característica linguístico-discursiva desse gênero textual. Bom, prestem bastante atenção. Quando você fala em notícia, você está falando em um gênero textual. Quando você fala em linguagem formal, isso é típico de notícia, porque numa notícia, dificilmente você vai ver veículos de comunicação apresentando uma linguagem formal. Até existe determinados blogs, determinados jornais direcionados para camadas mais populares, mais tradicionalmente, e como acontece no texto apresentado, não tem uma linguagem informal, ele tem uma linguagem dentro da norma padrão, uma linguagem formal, claro que faz parte de uma característica do texto desse gênero textual, que é a notícia, só que eu quero aquele que não apresenta uma característica linguístico-discursiva da notícia. B, citação direta. Galera, normalmente quando você cita diretamente alguém, você vai reproduzir a fala de alguém, uma pessoa que deu uma declaração, que foi entrevistada. Citação direta é diferente de discurso direto. Ah, Rian, mas tem a voz de alguém, ele tem um discurso direto. Galera, discurso direto é algo característico de um texto narrativo. E a gente já fez uma outra questão falando que a notícia é um texto dissertativo e expositivo, sem um posicionamento do autor. Discurso direto é a fala direta de uma personagem. Personagem é elemento típico de texto narrativo. Por isso que o gabarito da número 5 é letra C. Essa questão ela foi bem maldosa, porque citação direta é reproduzir a fala de alguém que deu uma declaração, que deu uma entrevista, aí você cita a pessoa, beleza? Já discurso direto é quando você lê como se estivesse presenciando a fala de uma personagem, elemento tradicional de um texto narrativo, por isso o gabarito número 5 é letra C de casa. Linguagem não verbal, por meio de fotos, é algo tradicional, e fatos reais e atuais também é uma característica típica desse tipo de texto, desse gênero textual. Então, gabarito número 5 é letra C de casa. Tá tranquilo até aí? Estamos encerrando o primeiro bloco dessa prova de língua portuguesa da PR4. Tem muito mais questão pela frente. Vamos que vamos!